nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, o projeto Salmos prossegue. Hoje meditamos no Salmo 57, em algumas versões, Salmo 56, 57. Mais um salmo de Davi, não diferente de muitos dos anteriores que já vimos. Está aqui mais uma vez o rei Davi, prostrado certamente aos pés do Senhor, clamando misericórdia e piedade. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, pois em ti se refugia a minha alma. E por que isso? Por causa dos inimigos. Mais uma vez Davi vai reclamar perante o Senhor dos que o perseguem, dizendo: armaram laços a meus pés e minha alma ficou abatida. Cavaram à minha frente um fosso, mas foram eles que caíram. Então, mais uma vez, Davi se vê clamando a Deus socorro para essa perseguição que ele segue sofrendo da parte dos inimigos. E mesmo de falsos amigos, traidores, como nós já vimos em salmos anteriores. E nesse salmo nós vamos ver mais uma vez qual é a atitude de Davi, e isso reforça para nós uma vez mais, tendo a ele como modelo, como lutar não contra homem de carne e sangue, como diz São Paulo lá na sua carta aos Efésios, mas contra os espíritos maus que influenciam essas almas fracas, pecadoras e atormentadas, para disseminar o seu mal nesse mundo e levar o mal a outras pessoas. A arma não é, se é um mal espiritual, nós temos que agir com armas espirituais. E a primeira e principal arma, as duas armas principais que Davi usa aqui claramente, a oração e a palavra de Deus. Então Davi evoca o Senhor nessas lutas, nessas batalhas, porque ele sabe que sozinho não há como conseguir, como pelejar e como lograr êxito. Por isso que ele diz: tende piedade de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugio, até que passe o perigo. Primeira coisa, irmão e irmã, sermos como criancinhas. Por isso que Jesus diz: as criancinhas herdarão o reino dos céus. Porque assim como uma criança pequenininha, quando sente o menor perigo, não tem nenhum receio, nenhuma vergonha de correr para debaixo da proteção do seu pai e da sua mãe, sabendo que tem alguém ali perto dela mais forte, que a ama e que vai lutar por ela, vai protegê-la, vai afastar o mal, vai afastar o perigo. Do mesmo jeito, perante o nosso Deus, temos que sermos criancinhas, que olham para esses males, que olham para o inimigo, que é forte e poderoso sim, só que não mais do que o nosso Deus. E nós temos que buscar esse refúgio, esse socorro no Deus que pode verdadeiramente nos resguardar, nos proteger e combater no nosso lugar. E outra arma que Davi usa aqui, como falei, da palavra, primeiro da oração, clamar ao Senhor, e a palavra, ele usa daqui do louvor. Muitos de nós não sabemos e não temos ideia do quão grande e poderoso é o louvor no embate contra as forças espirituais, as forças do mal. Nós podemos pegar o exemplo de Paulo e Silas presos naquela cadeia depois de serem injustamente presos, punidos em praça pública, muito machucados, muito feridos, são jogados naquele cárcere baixo, presos com algemas, com grilhões. E a palavra lá no livro de Atos vai dizer que a uma certa altura da noite e da madrugada, eles louvavam ao Senhor. E naquele louvor o lugar se estremeceu, as portas das cadeias, das celas se abriram, todos ficaram livres. E aquele carcereiro, se vendo desesperado, ia tentar contra a própria vida, e Paulo impediu. Então o poder do louvor, que estremeceu até os fundamentos daquela prisão,
e reverteu uma situação onde eles poderiam estar se lastimando, se lamuriando, murmurando, se elevarem em oração ao Senhor, se firmaram na palavra que diz que antes louvar do que murmurar, e encontraram a graça e o poder de Deus que se manifestou, e eles saíram livres daquele lugar e ainda converteram a alma daquele carcereiro. Irmão e irmã, é por isso que Davi vai dizer aqui na sequência que meu coração está pronto, ó Deus, está pronto o meu coração, cantarei e entoarei salmos. Desperta minha glória, despertai saltério e cítara. Eu vou acordar a aurora. Eu vou acordar a aurora, eu vou atravessar essa noite em louvor, não é me lastimando, não é murmurando, não é blasfemando, não é espraguejando, não é xingando, mas louvando, combatendo em louvor, salmodiando, contrariando, confundindo o inimigo e o mal. E ele segue dizendo: eu te louvarei entre os povos, Senhor, a ti cantarei salmos entre as nações, pois a tua misericórdia elevou-se até os céus e até as nuvens a tua verdadeira fidelidade. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e sobre toda a terra a tua glória. Sede exaltado, louvando, exaltando e bendizendo ao Senhor. Foi que Davi conseguiu confrontar e vencer aquele mal que vinha contra ele, como ele diz aqui, com os seus inimigos que vinham como leões para devorar. Os seus dentes eram armas e flechas, sua língua era espada afiada. Mas Davi vai com a arma da palavra, vai com a arma do louvor. E é vencedor, porque todo aquele que está em Deus, está em Cristo, é mais que vencedor. Na luta, na batalha, meu irmão, minha irmã, louvar, adorar, glorificar, confiar no nosso Deus, que tem poder para fazer novas todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, paz e bem.